Então, vou botar para gravar já. Daí a gente já começa, beleza? Então, a recuperação, ela é... A Nicole está aqui. Então, vou esperar a Nicole entrar. Eu posso falar mais algumas coisinhas. Beleza? Então, a recuperação é quarta-feira, à tarde, né? Acho que é às 2 horas da tarde. Se eu não me engano, é às 2. E você tem 1 hora para fazer, né? Eu vou corrigir a prova inteira, é legal para a gente tirar algumas dúvidas que ficaram e concluir aqui o assunto. E a gente tem aqui umas continhas para fazer, uns exercícios para resolver e tal. Na quarta-feira, eu vou começar o assunto e eu vou passar toda a parte teórica do assunto novo, na quarta-feira. Na segunda-feira que vem, não tem aula, porque é feriado, 7 de setembro. Então, na quarta-feira da semana que vem, daí eu vou fazer atividade sobre esse assunto novo, ok? Então, o assunto novo eu vou explicar quarta agora e exercício na quarta que vem. Então, quarta agora vai ser só definições e tal, né? Então, vai ser extremamente importante vocês participarem e não perderem a aula. Bom, vamos começar então com a correção da prova, né? Sobre a trilha. A gente já teve 2 trilhas que já fecharam, né? A segunda trilha fecha quarta agora, né? Então, a segunda trilha fecha quarta-feira agora. Eu não vi se vocês fizeram ou não durante o final de semana. Eu lembro que acho que só o Eduardo tinha feito. Era você, Eduardo, que tinha feito a segunda trilha? A segunda trilha eu fiz hoje. Beleza. Tá, então acho que não tinha ninguém ainda que tinha feito, eu não dei uma olhada nesse final de semana. Mas de qualquer forma, ela fecha quarta-feira. Quarta-feira eu vou mandar um recado de volta avisando que ela vai fechar. A terceira trilha, ela vai abrir só no dia 14 de setembro, tá? Abre dia 14 e fecha no dia 23. Então ela vai ficar aberta por uma semana. É uma semana e pouquinho, né? 9 dias para vocês encerrarem ela no dia 14. Do dia 14 ao dia 23. Lembrando que cada trilha vale 1 ponto, então são 3 pontos de trilha. A nota de participação vale mais um ponto em cada bloco, então são 2 pontos de participação. Isso dá 5 pontos. Uma prova vale 7 e a outra prova vale 8. Então, no final das contas, trilhas e participações valem 25% da nota, tá? O que é bastante coisa. Bom dia, professor. Bom dia, Vitória. Pessoal, então eu vou começar a corrigir a prova que eu enviei ali, tá? No grupo de vocês, que é a nome da prova é 2 ano A. A porque ela tem modelos diferentes, tá? Eu vou corrigir então o modelo A. Então está escrito o seguinte, questão número 1. Eu vou rabiscando aqui, talvez fazendo com vocês aqui. Então, correção da prova. Qualquer dúvida, falem, tá, gente? Eu tenho que ouvir vocês. Correção da avaliação. Falar prova é feio, vamos falar avaliação. A hora que a gente encerrar aqui, vocês estiverem satisfeitos, não tiverem mais dúvidas, a gente acabou, tá? Beleza? Não importa se deu uma aula ou se está quase no final da segunda. Então, questão número 1. Estou seguindo a ordem que eu tenho ali, tá? Se você está olhando no positivo 1, pode ser que esteja um pouco diferente. Então, a primeira questão é: relacione as afirmações abaixo com seus respectivos processos de trocas de calor. Então, a gente tem ali 3 afirmativas. Afirmativa número 1, 2 e 3. Eu tenho que dizer qual é o processo de troca de calor que está presente em cada afirmativa. Então, a primeira afirmativa fala o seguinte: um fogão possui paredes recheadas de material isolante. Quando eu falo que no fogão tem paredes recheadas de material isolante, de qual processo de troca de calor eu estou me referindo? A condução, convecção ou irradiação? Então, se eu falei que o material é isolante, é para que o calor não atravesse através da condução. Então, na primeira aqui seria condução. Beleza? Lembrando então para vocês que na condução o calor passa de molécula a molécula, né, batendo. Então ele vai atingindo uma molécula e vai passando para outra. Na convecção, o fluido quente, então líquidos e gases quentes, sobe, tem a tendência de subir, e os fluidos frios eles têm a tendência de descer. E a irradiação ela acontece através do vácuo, acontece através de alguns materiais, e ela basicamente acontece através de ondas, então ela pode atravessar qualquer material. Ela pode se propagar de várias formas, e ela depende da temperatura que o objeto está. Quanto mais quente, mais calor ele irradia.
Então, a primeira é condução. A segunda, uma estufa deve possuir um teto que não permita que o ar escape. Por quê? Porque dentro de uma estufa fica ar quente. E o ar quente tem a tendência de subir. Se eu coloco um teto que não deixa o ar escapar, eu estou impedindo a convecção, né? Eu estou dificultando a convecção. Então, a segunda aí é convecção. E a terceira, você pensaria, é irradiação, né? Uma de cada. E não. A terceira ele fala assim, não devemos abrir constantemente a porta da geladeira. Então, por que a gente não deve abrir a porta da geladeira o tempo todo? Porque quando você abre a porta da geladeira, o ar frio que está lá dentro, ele é mais pesado, ele vai escorrer para fora da geladeira. Né? Pensa que você encheu a geladeira com bolinha de tênis. Pode ser de bolinha de ping-pong, tá? Totalmente. Quando você abre, as bolinhas vão escorregar. O ar frio faz a mesma coisa. Então, cada vez que você abre a porta da geladeira, você joga ar frio fora e ela vai ter que trabalhar de novo para refrigerar. Como que o ar frio escorrega? Através da convecção. Então, a resposta é condução, convecção, convecção. Os processos de troca de calor que explicam as três afirmações anteriores são, respectivamente, então ali na nossa prova é condução, convecção e convecção. Resposta correta, letra D. Então, nessa prova que eu passei para vocês, letra D. Né? Na prova de vocês lá no positivo on, ele vai sortear para cada pessoa a ordem das questões e das respostas. Então, essa era a número 1. Belezinha, gente? Fechou a número 1? Número 2. Questão número 2. Assinale a alternativa incorreta a respeito da irradiação. Então, alternativa incorreta. A letra A fala assim, quanto maior a temperatura do corpo, mais calor ele irradia. Então, tá certo, é a lei de Stefan Boltzmann, não sei se vocês lembram dela, que fala que a taxa de irradiação, a intensidade da irradiação, ela é proporcional à temperatura elevada à quarta potência. Então, quanto maior a temperatura... Cortando a minha voz? A minha voz ou a Vídeo, imagem? A voz, tudo. Os outros, o que vocês me dizem? Tá normal? É com você, Léo. Para de fazer download de torrent aí. Acho que o problema foi... Agora voltou, normal. Ah, beleza. É que eu tô vendo a tela, não. O computador ele tá lisinho, cara. Mas beleza, qualquer coisa, reinicia aí, tá? Então, quanto maior a temperatura do corpo, mais calor ele irradia. Essa é a alternativa verdadeira, né? Então, não é essa que você tem que marcar. Então, a letra A é verdadeira. A letra B fala assim, quando a irradiação atinge um corpo, ela se transformará totalmente em calor. Então, quando eu saio no sol, todo o calor do sol vai virar, toda a energia que o sol está mandando para mim vai virar calor? Então, a resposta é depende. Né? Então, se depende, não está correta. Então, a letra B está falsa. Então, já é a letra B que você vai ter que assinalar aí, né? Beleza? Depende da cor de camiseta que você tá, né? Beleza? Vamos olhar as outras só para ter certeza que estão corretas, né? A C e a D. Então, a C fala o quê? Quanto mais escuro for o objeto, mais irradiação ele absorve. Verdadeiro, tá correto. Sair de camiseta preta no sol, a gente sabe que esquenta muito mais, né? Porque ele vai absorver mais irradiação. A letra D. Um corpo perfeitamente branco refletiria totalmente o calor recebido por irradiação. Verdadeiro também. Se eu tivesse um objeto perfeitamente branco, ele vai refletir todo o calor e não absorveria nada, né? Obviamente, nada é perfeitamente branco. Então tá aí. Resposta correta. Pediu para você assinalar a resposta. Qual alternativa estava errada, né? Então, resposta correta, letra B. Belezinha, gente? Fechou a número 2, né? Prosseguindo. Número 3. Essa questão número 3, ela é bem interessante porque ela é de um vestibular bem antigo, tá? Acho que de 90 e alguma coisa. E é uma questão muito legal que eu gosto bastante. Porque ele pede para você só entender as definições. Então a questão diz o seguinte, num planeta completamente desprovido de fluidos. Então, esse planeta não tem nada de fluido, não tem nada de líquido e não tem nada de gás. O calor só pode ser transferido por... Então, gente, se nesse planeta não tem gás e não tem líquido, não tem gás e não tem líquido, eu não tenho fluidos. Qual que é o único processo que depende exclusivamente de fluidos? É a convecção. Então, nesse planeta,
não pode ter convecção. Ou seja, qual o único processo em que o calor pode ser transferido? Através da condução e da irradiação. Resposta correta, letra C. Condução e irradiação. Belezinha? Certo? Então a condução acontece nos sólidos, o planeta obviamente é sólido, né? Se ele não tem líquido e gás, ele é sólido. E a irradiação, ela pode atravessar materiais sólidos e ela também pode atravessar o vácuo, né? Então tá aqui. Belezinha? Letra C. Essa é a resposta correta. Uma questão bem simplesinha, mas bem interessante. A número 4. Acho que a 4 é assim que eu vou fazer aqui para fechar. Então, número 4. Assinale somente as alternativas em que a convecção seja o processo de troca de calor predominante na situação. Então, a gente tem ali 1, 2, 5, 8 frases. As 8 estão corretas, tá? Não tem problema nenhum. Mas eu quero assinalar somente as que têm a ver com convecção. Então, a letra A. Roupa preta esquenta mais no sol. Bom, se a roupa preta esquenta mais no sol, ela esquenta mais porque ela está recebendo irradiação, né? A irradiação faz a cor preta esquentar mais no sol, não convecção. Então, letra A, não vou assinalar. A letra B. Cabo de panela não deve ser metálico. Por que o cabo de panela não deve ser metálico? Porque o metal vai conduzir, condução, o calor mais rapidamente e o cabo vai ficar muito quente. Então, a letra B também não. A letra C. Abrir a geladeira constantemente é um erro. Então, a letra C é a primeira que a gente tem que assinalar, né? Abrir constantemente a geladeira é um erro, por quê? Porque o ar frio vai escapar, vai escorregar da geladeira porque ele é mais pesado, através da convecção. Então tá certo aí. Letra D. Os pássaros arrepiam as penas para manterem-se aquecidos. Se os pássaros arrepiam as penas, é para aumentar a camada de ar, e o ar é isolante. Isolante é através da condução. Então, o pássaro não quer que perder calor através da condução. Letra E. Blusas mais grossas são melhores no inverno. Mais uma vez, mais grossa é através da condução, que você vai dificultar a troca de calor. Letra F. As placas tectônicas se movimentam. Por que as placas tectônicas se movimentam? Porque no núcleo e no manto da Terra a gente tem uma convecção. Então a letra F eu tenho que assinalar. A letra G. O aquecedor deve estar na parte baixa do quarto. Por que ele tem que estar na parte baixa? Porque ele vai gerar ar quente e o ar quente sobe. Convecção mais uma vez. E a letra H, recebemos o calor da churrasqueira à mesma distância. Bom, porque a churrasqueira irradia. Então as respostas corretas aí na número 4 é C, F e G. Beleza, gente? Tranquilinho? Então essa era a número 4. E a última de condução? Isso. A última de trocas de calor é a número 5. Então a número 5 fala assim, né? Sobre as definições dos processos de troca de calor, marque V para verdadeiro e F para falso. Então a gente tem ali letra A, B, C, D, E, F e G. A gente tem 7 letras para marcar verdadeiro e falso. Então a primeira, a condução ocorre predominantemente nos líquidos. Então não, né? A condução ela ocorre predominantemente nos sólidos. Ela pode acontecer em líquidos e gases, mas é fraco. Então a primeira é falsa. A segunda, a convecção só pode ocorrer em gases. É falso também. A convecção acontece em todos os tipos de fluidos, gases e líquidos também. A letra C, a irradiação é o único processo de trocas de calor que atravessa o vácuo. Verdadeiro. É só através de radiação que o calor pode atravessar o vácuo. A letra isolante térmico permite a passagem de uma parcela de calor. É verdadeiro. A gente tem o costume de falar isolante e condutor. O condutor deixa o calor passar, o isolante impede. Não. O certo é o condutor deixa o calor passar facilmente e o isolante deixa o calor passar com dificuldade. Tá? É diferente do caso de condutor e isolante elétrico, né? Que o isolante elétrico não deixa nada de eletricidade passar. Letra E. Um objeto quente irradia mais calor que um objeto frio. Então, verdadeiro, né? Através da lei daqui de Stefan Boltzmann, que a gente viu aqui em cima, verdadeiro. Quanto maior a temperatura, mais irradiação. Letra F. Um corpo branco absorve todo o calor recebido por irradiação. Falso, né? Seria o contrário. Um corpo preto absorve mais. O corpo branco reflete. E a última, letra G. Os metais são exemplos de materiais condutores de calor. Verdadeiro, né? Os metais são bons condutores. Então, fechou aí.
Pessoal, tranquilo? Alguma dúvida sobre troca de calor? Tá tudo de boa? De boa. Na prova parecia ser bem mais difícil. Sempre assim, né? Então tá aí, gente. Essas são as questões sobre trocas de calor. Daí agora a gente vai ali para as questões que envolvem gases, tá? Então, 6, 7, 8, 9 e 10 são sobre gases, né? Foram 5 sobre troca de calor e 5 sobre gases. Então vamos lá. Questão número 6. Então, questão número 6. A questão número 6, assinale a alternativa correta. Então a gente tem 4 alternativas, 3 delas são falsas e uma é correta. A, B, C e D. Então faz assim. A letra A. Quando um gás sofre uma transformação geral, é alterada as 4 variáveis de estado. Então, na verdade, quando a gente está falando de gás, a gente tem 3 variáveis de estado, né? Que é volume, pressão e temperatura. Essas 3 grandezas aqui a gente chama de variáveis de estado. Ele falou que é alterado as 4. Não, é alterado 3, né? Então, obviamente, a primeira alternativa aqui é falsa. Porque só tem 3, né? Não tem como alterar 4. A segunda, quando o gás sofre uma transformação particular, é alterado as 3 variáveis de estado. Então, uma transformação geral é quando altera as 3. O que é uma transformação particular? Particular é quando uma dessas não altera, continua constante. Então a gente tem, quando não altera o volume, transformação isocórica. Quando não altera a pressão, transformação isobárica. Quando não altera a temperatura, transformação isoterma. Então uma transformação particular é quando uma não altera e altera 2. Então é falsa, né? Porque ele está falando ali que altera 3. Não, particular é quando altera 2. A letra C. Uma panela de pressão baseia-se em uma transformação isocórica. Isocórica é sem mudança de volume. Quando você coloca alguma coisa para ferver lá na panela de pressão, muda o volume? Não, porque o volume é o volume da panela. Então, realmente, é uma transformação isocórica. Verdadeira. Essa vai ser a resposta correta, né? Letra C. E a D, só para a gente ver ali, ele fala assim, ao pisar em uma bola, causamos uma transformação isobárica. Isobárica é sem mudar a pressão. Se eu pisar numa bola, é óbvio que eu aumento a pressão lá dentro, né? Então é falso. Tá? É esse aumento de pressão que faz uma bexiga, por exemplo, estourar quando eu piso nela, né? Então tá aí, gente. Resposta correta, letra C. Ok? Vamos para a 7 agora. Então daqui para frente as questões têm conta, né? A 7, a 8 e a 9. Só a 10 que não vai ter. Então a número 7 fala assim. Cadê? A 27 graus, determinada massa de gás ocupa um volume de 300 ml. Então vamos tirar as informações aqui. Então, no início da situação, a temperatura inicial era 27 graus Celsius. E o volume inicial era 300 ml. Calcule o volume que essa massa ocupará. Então, quero calcular o volume final. Se a temperatura se elevar a 47. Então, a temperatura final vai aumentar para 47. Sem que haja variação de pressão. Sem que haja variação de pressão é através de um processo isobárico. Belezinha? Então tá aí. A gente tem que transformar duas coisas aqui primeiro, que é a temperatura. O volume eu posso usar em ml. Se eu usar o volume inicial em ml, o volume final vai estar em ml também. Podem ver que os resultados estão em ml. Então eu não preciso mudar. Mas a temperatura não pode usar em graus Celsius. A temperatura eu não posso falar assim, estão combinando, então dá para usar. Não. Tem que ser temperatura absoluta. Para transformar de Celsius para Kelvin, é só somar 273. Certo? Então, qual é a temperatura correta? 27 mais 273, 300. 300 Kelvin. 47 mais 273, 320 Kelvin. São essas temperaturas que eu tenho que usar. A equação geral, quando eu tenho uma transformação, né? Quando eu tenho uma transformação geral, a equação seria assim. Pressão vezes volume dividido pela temperatura é igual pressão inicial, volume inicial, dividido pela temperatura inicial. Essa é a equação geral para uma transformação que muda todas as 3 variáveis. Só que nesse caso, eu tenho uma transformação isobárica. Isobárica é sem variação de pressão. Se a pressão não muda, então a pressão inicial
e a pressão final são a mesma e podem sumir da equação. Então a equação é só V sobre T igual a V0 sobre T0. É isso que quer dizer uma transformação isobárica. E agora é só substituir os valores, né? Volume final, quero descobrir. Temperatura final, 320. Volume inicial, 300 ml. Temperatura inicial, 300 Kelvin. 300 dividido por 300 é 1. Coloquei no meio, porque eu sou um idiota. E o 320 que está dividindo, passa multiplicando. Então, o volume final, 1 vezes 320. 320, como o volume inicial estava em ml, o volume final também está em ml. Então, volume final, 320 ml. Resposta correta ali na nossa coisinha, letra A. Na nossa prova, letra A. Tranquilinho, número certo? Uma questão bem fácil, né? Claro que eu fiz bem detalhado aqui para ficar bem certinho, mas bem tranquilinha a questão, não é? Sim. Questão número 8 agora. Vamos lá, continuando. Vou tirar isso daqui. Questão número 8. Bom, essa é mais complexa, né? Então ele começa falando o seguinte: 0,56 mol de um determinado gás. Esse é o número de mols, N. 0,56 mol de um determinado gás ocupam 14,4 litros. Então o volume, 14,4 litros. De um recipiente a uma pressão de 1 atm. Então a pressão inicial, ou pressão só, 1 atm. Lembre que 1 atm é pressão atmosfera padrão, tá? atm. Sabendo que a constante dos gases ideais vale 0, então a constante dos gases ideais é o R. 0,082 e a unidade atm, litro, dividido por mol, Kelvin. Ele pergunta assim: determine a temperatura desse gás. Tá? Pessoal, então todo gás ele respeita uma equação. Independente do recipiente que você colocar, independente se você deixar solto ele da atmosfera, ele vai respeitar uma equação, que é a lei dos gases ideais, que fala que pressão vezes volume é igual ao número de mols multiplicada por essa constante multiplicada pela temperatura. PV igual a nRT. Beleza? Tem que tomar cuidado com algumas coisas nessa equação, que é assim: eu tenho que saber se eu estou usando as unidades corretas ou as unidades comuns, tá? Que não são as corretas. Nesse caso, eu não estou usando as unidades corretas. Correto seria medir pressão em Pascal e não em atm. Pascal é a mesma coisa que Newton por metro quadrado, né? Que pode ser assim também que apareça. O correto seria medir volume em metro cúbico. Eu estou medindo em litro. Mas não tem problema, porque a minha constante está em atm litro. Então, estou usando litro, estou usando atm. Se a constante tivesse qualquer outro número aqui na frente, e em vez de atm litro tivesse joule, daí eu saberia que está nas unidades corretas. Não é o caso. Então, vamos substituir os valores. Pressão, 1. Volume, 14,4. Número de mols, 0,56. R, 0,082. E a temperatura final, quero descobrir. Então vai ficar 1 vezes 14,4. 14,4. Quanto? Agora eu vou multiplicar aqui na calculadora. 0,56 vezes 0,082. Isso dá 0,04592 vezes T. E para descobrir a temperatura, é só passar esse número dividindo. Quanto vai dar a temperatura final? 14,4 dividido pelo aquele númerozão ali. O resultado é 313,58 Kelvin. Tem mais número, né? Mas olhando lá nas alternativas, a gente tem a letra A, 313,5. Então a resposta correta é a letra A. Essa caneta é uma bosta. Peguei ela hoje e ela já está falhando. Então tá aí, gente. Esse é o nosso resultado. Tranquila essa questão? Difícil? O que vocês dizem aí? De boa? Trabalhosa. Trabalhosa, né? Mas
Mas nada muito difícil, né? Porque as informações estão todas bonitinhas até, né? Não precisa transformar nada e tal. Bom, e faltam duas, né? Estão faltando o número 9 e o número 10. Bom, só deixa eu responder meu irmão aqui. Tá gravando, tá? Se alguém quiser aula gravada vai ver. Meu irmão que está no segundo ano também. Pronto. Cadê minha prova? Aqui. Ok, gente. Continuando então. Questão número 9. A questão número 9 fala assim: um gás em uma câmara fechada passa pelo ciclo termodinâmico representado no diagrama PV apresentado a seguir. O trabalho realizado durante o ciclo é. A gente tem ali um gráfico e está pedindo para calcular o trabalho realizado durante todo esse ciclo. O que eu falei para vocês, então? Antes de resolver a questão, eu vou fazer aqui um resuminho. O trabalho realizado por um gás, ele só existe quando eu tenho variação de volume, beleza? Quando o gás muda de volume. Então, se o volume aumenta, eu tenho uma variação de volume positiva, significa que o trabalho é positivo. Se eu tenho uma variação de volume negativa, ou seja, o gás se contrai, né? Ele diminui de volume, eu vou ter um trabalho negativo. Se a variação do volume é zero, o trabalho é zero. E pronto. Tudo bem? A gente sempre vai representar um diagrama pressão por volume. Então, eu vou fazer 3 retas aqui dentro, tá? Se você tiver uma reta vertical, em qualquer lugar aqui, eu vou fazer de preto. Se eu tenho uma reta vertical, tanto faz se a pressão do gás está aumentando ou diminuindo. O volume não está mudando, então não tem trabalho. Se eu tenho uma reta horizontal, vou fazer aqui de azul, se eu tenho uma reta horizontal, significa que a pressão é constante. Se a pressão é constante, o volume está mudando, eu tenho uma transformação que é isobárica, né? E nesse caso, o trabalho ele vai ser dado por essa equação, pressão multiplicada pela variação do volume. Só isso. Mas você pode perceber que se eu multiplicar pressão pela variação do volume, é a mesma coisa que calcular essa área aqui embaixo. Olha. Se eu calcular toda essa área, seria a mesma coisa. Então a gente conclui que, se eu multiplicar a pressão pela variação do volume, na verdade o que eu estou fazendo é calcular a área embaixo da curva. Então, se o trabalho é a área embaixo da curva, não precisa valer só para retângulos, ele vale também para qualquer outra figura. Então, se eu tiver essa daqui, ó, vermelho agora, como que seria a área? A área seria toda essa figura aqui embaixo. Toda essa figura. Então, toda essa figura seria exatamente o trabalho realizado. Nesse caso, mudou pressão e mudou volume. Tudo bem? E agora a gente chega ali na questão número 9. Na questão número 9, o gráfico, vou fazer ele aqui, ó. Então, na questão número 9, o gráfico é assim. Aqui está a pressão, aqui está o volume, e o desenho ele é formato de um triângulo. Então, o desenho é assim. Aqui eu tenho 10, aqui está em Pascal, né? Pressão medida em Pascal. E aqui o volume medido em metros cúbicos. Unidades corretas de acordo com SI. Aqui em cima eu tenho 30. Aqui eu tenho 1. E aqui eu tenho 4. Tem a vírgula 0, mas não importa, né? Nesse caso, eu tenho um ciclo termodinâmico que é o que a gente chama de processo reversível, né? Como que é o nome correto disso? É uma transformação cíclica que vai acontecendo. Olha, primeiro o volume diminui, depois a pressão diminui, depois o volume e a pressão aumentam juntos. Tá? Então vai acontecendo isso o tempo todo. Nesse caso, como que você calcula o trabalho? Você poderia pegar só o primeiro pedaço e calcular o trabalho dele, só o segundo e calcular o trabalho, só o terceiro e calcular o trabalho. Daí você teria que perceber que nessa linha aqui de cima, olha, nesse processo, como está reduzindo o volume, o trabalho seria negativo. Nessa, como está aumentando o volume, o trabalho seria positivo. E aqui, como não muda o volume, o trabalho seria zero. Então aqui você tem um trecho o trabalho é negativo, um trecho o trabalho é zero e um trecho o trabalho é positivo. Mas a questão é saber qual é o trabalho realizado no ciclo todo. Como que a gente faz isso?
Você vai calcular a área no meio da sua curva. Essa área vai ser exatamente igual ao trabalho. Então, a área é igual ao trabalho. Então, vamos calcular. Isso aqui é um triângulo, né? Como calcular a área de triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Área do triângulo. A base vai do 1 até o 4. Então, a base é 3. A altura, do 10 até o 30. Do 10 ao 30 eu tenho 20. Eu divido isso por 2. Então, a área do triângulo é 3 vezes 20, 60. 60 dividido por 2, 30. Então, a área deu 30. Mas qual é o trabalho? Bom, eu falei que o trabalho é igual à área. Então, o trabalho é 30. 30 joules. Mas está errado. Por que está errado? Porque eu tenho que saber porque o trabalho negativo, nesse caso, realizado por essa linha de cima, é maior do que o trabalho positivo realizado por essa. Como que eu faço para descobrir se é positivo ou negativo? Eu olho o sentido. Se o nosso ciclo termodinâmico aqui ele gira no sentido anti-horário, o resultado é negativo. Se ele gira no sentido horário, seria positivo. Ok? Isso é uma regrinha que você tem que lembrar aí na cabeça, tá? Tem que ficar presa na cabeça, porque percebam que faz toda a diferença nessa questão. Portanto, a resposta correta é a letra B. Tranquilo? Difícil, gente? Foi? Muito complexo? Hein? A gente vai continuar usando essas ideias, tá? A ideia de área da curva e tal. Então tá aqui. Então fechou a número 9, né? Letra B é a resposta correta. Bom, faltam 6 minutos. Acho que dá pra gente terminar o número 10 agora. E a gente nem precisa da outra aula, né? Fazer revisão, a não ser que vocês queiram pedir, perguntar alguma coisa específica, tá? Mas a última questão aqui da prova era número 10. Então vamos resolver aqui. A número 10 fala o seguinte. Deseja-se fazer um gás passar do estado A para o estado C, segundo uma das transformações indicadas no diagrama a seguir. Daí ele fala assim. Dentre essas transformações, aquela em que o gás executa o menor trabalho é. Então eu quero saber qual daquelas transformações o gás executa o menor trabalho. Eu vou fazer o desenho das 3 aqui, tá? Então eu tenho fazer 3 gráficos. Então, aqui é a letra A, aqui é a letra B, aqui é a letra C. Então, a letra A é ABC. ABC, o gás faria esse movimento aqui, né? Aqui está o A, o B está aqui e o C está aqui. Então, ele faria isso. Esse seria o movimento que o gás faria. Na transformação, na letra B, ele faz AEC, que é uma linha reta. E na letra C, ele faz ADC, que seria assim. Uma coisa assim. E na letra D, fala que o caminho não é relevante. Pessoal, o caminho é relevante sim, importa, tá? Então, qual deles o gás realiza o menor trabalho? Então, o que é o trabalho? O trabalho é a área embaixo da curva. Então, aqui eu teria essa área total, olha. Toda essa área aqui, gigantesca. Aqui eu teria essa área aqui. E aqui eu teria só essa área que fica embaixo desse pedaço. Então, em qual delas o trabalho é menor? Na letra C, né? Então, na letra C, eu teria a menor área aqui embaixo. A área embaixo da curva é menor, portanto, o trabalho realizado é menor. Nos 3 casos, o trabalho é positivo, porque eu estou indo da esquerda para a direita, né? O volume está aumentando. Então, a resposta correta aqui é a letra C. Belezinha, pessoal? Certo? Bom, faltam 3 minutinhos. Só para encerrar, eu quero que vocês vejam uma coisa importante nesse gráfico que eu vou usar mais para frente, tá? O gráfico está assim, ó. Daí vejam que tem uma linha, que é essa linha que está vertical aqui, ó. E tem outra que está aqui. E aqui está escrito T1 e aqui está escrito T2. O que significa isso? Essas linhas que fazem esse tipo de curva, a gente chama de curvas isotermas. Por que isoterma? Porque em qualquer ponto dela, a temperatura é sempre a mesma. Então, nesse ponto aqui, eu tenho pressão alta, volume baixo. Nesse ponto aqui, eu tenho volume grande e pressão baixa. Mas tanto faz, nesses 2 pontos, a temperatura é a mesma. Beleza? E a ideia é que quanto mais você se afasta desse pontinho aqui, quanto mais para lá você vai, maior é a temperatura. Então a temperatura 1 é fria, a temperatura 2 é mais quente.
A gente consegue determinar isso através desse gráfico também, tá? Belezinha? Fechou então, gente? Faltam 2 minutinhos aí para encerrar. Vou fechar aqui minha prova. Deixa eu maximizar isso daqui. E eu quero que vocês coloquem o nomezinho aí na chamada. Como é uma retomada, a chamada ela vai contar lá para o sistema, mas eu não vou tirar nota de quem não está participando, tá? Quem não é obrigado não precisaria necessariamente estar numa aula de revisão, né? Belezinha? Mas é interessante que todo mundo participe porque vocês precisam aprender o conteúdo. Fechou então, gente? Algum de vocês aí tem mais alguma dúvida, quer perguntar? Ou tá tranquilo? Tranquilo. Na aula parece estar tranquilo, professor. Vamos ver na prova. Beleza, cara. Eu não vou colocar nada muito mais difícil, tá? Não faz sentido, né? Beleza? Então a recuperação vai ter o mesmo nível da prova. Beleza? Então é isso, gente. Fechou. Daí colocaram o nome, colocaram. Daí a gente continua na quarta-feira, tá? Quarta-feira, então, conteúdo novo, beleza? Todo mundo tem que participar. Então, tchau, pessoal, e até quarta. Tá, Tchau, professora. Até. professor. Tchau, gente. Até quarta. Tchau, tchau. Professor, a recuperação vai ser no positivo? Vai. Vai porque... Tá? Porque quem quiser fazer, quem não tá, também pode, né? Então, mais fácil assim. Beleza? Tá, beleza. Obrigado. Tchau, tchau. Tranquilo. Tchau, cara. Até.